Meus queridos irmãos, mais uma vez eu quero deixar aqui um momento de reflexão, algo que eu estava meditando, que Deus colocou em meu coração e eu quero compartilhar com os irmãos. Esse texto se encontra no livro de Daniel, de capítulo de número 6. Espero que Deus, por seu infinito amor e pelo seu grandioso Espírito Santo, venha falar convosco. O texto bíblico diz assim: o rei Dário resolveu dividir o reino em 120 províncias e nomeou um alto funcionário para governar cada uma delas. O rei também escolheu como administradores Daniel e outros 2 homens para que supervisionassem os altos funcionários e protegessem os interesses do rei. Em pouco tempo, Daniel se mostrou mais capaz que todos os outros administradores e altos funcionários. Por causa da grande capacidade de Daniel, o rei planejava colocá-lo à frente de todo o reino. Os outros administradores e altos funcionários começaram a procurar falhas no modo como Daniel conduzia as questões do governo, mas nada encontraram para criticar ou condenar. Ele era leal, sempre responsável e digno de confiança. Por isso, concluíram nossa única chance de encontrar algum motivo para acusar Daniel será em relação às leis de seu Deus. Então os administradores e os altos funcionários foram até o rei e lhe disseram: que o rei Dário viva para sempre. Nós, administradores, oficiais, altos funcionários, conselheiros e governadores, estamos todos de acordo que o rei deve decretar uma lei a ser cumprida rigorosamente. Dê ordens para que, nos próximos 30 dias, qualquer pessoa que orar a algum divino ou humano, exceto ao rei, seja lançada na cova dos leões. Agora, ó rei, decrete e assine essa lei para que não possa ser mudada, como lei oficial dos medos e dos persas, que não pode ser revogada. E o rei Dário assinou a lei. Quando Daniel soube que a lei tinha sido assinada, foi para casa. E como de costume, ajoelhou-se no quarto, no andar de cima, com as janelas abertas na direção de Jerusalém. E orava 3 vezes por dia, e dava graças a seu Deus. Os oficiais foram junto à casa de Daniel, e encontraram orando e pedindo ajuda a Deus. Então foram diretamente ao rei e o lembrando da lei. O rei não assinou um decreto ordenando qualquer um que orasse a alguém divino ou humano, exceto ao rei, fosse lançado na cova dos leões? Sim, respondeu o rei. Esta decisão está em vigor. É uma lei oficial dos medos e dos persas, que não pode ser revogada. Então disseram ao rei: aquele homem, Daniel, um dos exilados de Judá, não dá importância ao rei nem à sua lei. Continua a orar ao Deus dele 3 vezes por dia. Quando o rei ouviu isso, ficou muito angustiado e procurou uma forma de salvar Daniel. Passou o resto do dia pensando no modo de livrá-lo dessa situação. À noite, os homens foram junto ao rei e disseram: ó rei, o senhor sabe que, conforme a lei dos medos e dos persas, nenhum decreto que o rei assina pode ser revogado. Por fim, o rei deu ordens para que Daniel fosse preso e lançado na cova dos leões. O rei disse que seu Deus, a quem você serve, fielmente o livre. Então trouxeram uma pedra e a colocaram sobre a abertura da cova. O rei selou a pedra com seu anel e com os anéis de seus nobres, para que ninguém pudesse resgatar Daniel. O rei voltou ao palácio
e passou a noite em jejum. Não quis nenhum dos divertimentos habituais e não conseguiu dormir a noite toda. Irmãos, vou ler só até aqui porque o texto é muito grande, eu não quero perder muito tempo, mas eu quero mencionar aquilo que Deus ministrou em meu coração. Daniel era um homem justo, um homem que obedecia os preceitos e estatutos do Senhor. Era um homem que procurava fazer as coisas com tanta precisão para que de modo nenhum viesse sair alguma falha. Então ele fazia tudo da maneira mais justa, para que não houvesse alguma maneira, alguma picuinha que viesse a chamar a atenção dele. Então ele era um homem esforçado e procurava não cometer erros. Mas o contexto vai dizer que, por ele ser um homem que era amigo de Deus e buscava o seu Deus, e tudo que fazia, tudo que ele colocava a mão dava certo, tudo que ele fazia era próspero. Era um homem esforçado naquilo que ia fazer. E cresce essa inveja nesses outros dois, no qual vem crescer uma inveja tão grande que eles caçam um modo de derrubar Daniel, de acabar com ele, de acabar com aquele progresso da vida dele. E muitas vezes em nossas vidas nós nos encontramos com pessoas assim, seja no trabalho, seja na escola, seja em qualquer outra coisa que esteja fazendo, na igreja. E toda vez que nos destacamos, sempre levanta alguém que quer nos desmoralizar, ou quer nos parar, ou quer nos abater, nos ferir, quer tirar a alegria de ser um trabalhador, um vencedor, um campeão. E na história de um vencedor é sempre assim. Toda vez que se esforça para fazer alguma coisa, sempre aparecem essas barreiras em nossas vidas para nos parar e nos fazer desistir. E o ruim disso é de pessoas próximas, porque se Daniel era um dos três, então os três eram próximos. E aqueles outros moços, ao ver Daniel se destacando mais, quis armar uma armadilha contra Daniel, para que ele saísse do caminho e eles passassem à frente. Aquele tipo de gente que é invejoso, e tudo que vê as coisas dando certo na sua vida, na vida dele não dá certo por não se esforçar tanto. Então ele desmoraliza o outro para se crescer em cima do outro. É aquele tipo de pessoa que justifica o seu erro com o erro do outro. Mas só que nós temos no céu um Deus justo, um Deus que a Bíblia menciona que ele está de olho em tudo e nada passa desapercebido em seus olhos. E muitas das vezes Deus permite nós passarmos por essa situação, por essa prova, para que nós possamos crescer e ter uma maior estrutura e uma maior experiência, e ter uma história até mais bela e linda para se contar. O contexto menciona que eles armam a cilada contra Daniel. E Daniel se vê naquela situação, como acontece na vida da gente. Muitas das vezes nos encontramos frustradas, e as pessoas que de mais próximo da gente,
é as pessoas que vêm nos abater e nos ferir, porque o baque vem de quem a gente menos espera. Muitas das vezes isso chega a entristecer a gente, mas o foco ainda é continuar persistindo na justiça de Deus, porque no fim Deus honra e capacita, porque Deus é um homem justo e Ele não opera com injustiça. Deus, em sua justiça, Ele diz: a oração de um justo, ela pode muito em seus efeitos. Nesse contexto, Daniel tinha ido orar, e 3 vezes, como de costume, ele orava ao seu Deus, talvez agradecendo a Deus por mais um dia, ou pedindo que Deus venha abençoar a sua família, o seu povo, ou que Deus venha proteger a sua vida, venha proteger a sua casa. Sabe o que é incrível? Que parecia que até o Deus de Daniel, o Criador, o Deus o qual que ele servia, parecia ter lhe virado as costas e ter o abandonado. Mas o incrível da história é que tudo parecia perdido e ele chegou a ponto de ser jogado na cova dos leões. Ou seja, parece que está tudo acabado. E o inimigo arma ciladas assim, o inimigo das nossas vidas. O diabo, ele não brinca de ser diabo, e o intuito dele é acabar com você. Quanto mais você estiver próximo de Deus e tiver uma intimidade com Deus, mais ele vai querer te matar, te roubar e te destruir. É a própria Bíblia quem diz. E o contexto vai dizer que ele chega a ponto de ser jogado na cova dos leões. E ele jogado na cova dos leões, a Bíblia menciona que o anjo desce e tapa a boca do leão. O anjo desceu do céu e tapou a boca do leão. Vale a pena sermos justos? Vale a pena andarmos no caminho direito, no caminho reto, e ser pessoas boas e agradar ao nosso bom Deus, porque recebemos a proteção de Deus. No momento que tivermos aflitos, no momento de angústia, no momento de desonra, Deus vai estar sempre próximo para nos livrar das ciladas do mal, do laço do passarinheiro, como diz o Salmo 91. E a noite toda Daniel dentro da cova dos leões, injustamente. Pare para pensar. Quantas coisas injustas não acontecem na nossa vida? E se estivermos debaixo do cuidado de Deus, nenhum mal chegará à tua tenda, como diz o próprio Salmo 91 de novo. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido, porque os anjos do Senhor dará ordem ao teu respeito. Como é bom a gente depender somente de Deus e não depender do homem e não depender de mais ninguém. Você depender de Deus, você ter Deus em você, você tem tudo e ninguém pode te parar ou te deter. A noite toda o anjo fecha a boca do leão e Daniel fica na cova. De manhã cedo o rei não conseguiu dormir, ele desceu até a cova. E a Bíblia menciona que ele põe a cabeça lá no buraco e diz: Daniel, o rei o Deus a qual tu serve, te livrou da fúria do leão? E Daniel responde lá do fundo da cova: viva o rei para sempre. O Senhor enviou o seu anjo e tapou a boca do leão. O cuidado de Deus em nossas vidas é uma coisa que ele nunca vai te abandonar. A gente que é tolo e às vezes abandona Deus e deixa Deus de lado. Mas Deus sempre está esperando a nossa volta. Deus está sempre esperando nós voltarmos para Ele, voltarmos a ser amigo deles e voltar a ser pessoas boas e justas. E aceitá-lo, seu Filho Cristo Jesus, de todo o coração. É simples. Quem complica o Evangelho somos nós mesmos. Mas o Evangelho é simples.
Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, Jesus. Então é através de Jesus que você vai encontrar o caminho que vai te levar até a salvação. É através de Jesus que você vai encontrar a vida. E para você ver como é, Deus é tão justo, que o rei, na hora ele diz, tire Daniel dentro da cova. E quando tiram Daniel de dentro da cova, Daniel sai ileso. E os dois homens que armou a armadilha para Daniel, é como se diz aquele ditado popular, aqui se faz, aqui se paga. Ele diz, pegue eles, as mulheres deles e os filhos deles, joga dentro da cova. Aqueles homens não se condenaram só a si mesmos, mas toda a sua família. Você está entendendo o quão importante a gente ter o cuidado de Deus? O quão bom é andar nos caminhos de Deus que está em Cristo Jesus, o caminho, a verdade e a vida? Porque nenhum mal chegará à tua tenda. Deus livra Daniel da cova dos leões. Ou seja, nenhuma ferramenta preparada contra ti prosperará. Deus tem um cuidado comigo e com você. Ele me ama, Ele te ama. E Ele te chama todos os dias da sua vida. Deixamos o caminho mau. E a partir de hoje, andemos no caminho de bem. Para termos o cuidado de Deus. Para que nenhum mal chegue à nossa tenda. Para que caia 10.000 de um lado, 10.000 de um lado e 10.000 à direita. E não ser atingido, porque estamos debaixo do cuidado de Deus. Eu te convido a você receber esse cuidado. E a partir de hoje ser uma nova criatura. Procure uma igreja. E aceite Jesus como seu único e suficiente Salvador. E eu queria ouvir o seu comentário dizendo, realmente esse teu Jesus mudou a minha vida. Para mim vai ser uma coisa tão feliz e agradável que eu vou pular de alegria. Fique com Deus, que essa mensagem venha tocar o seu coração e até a próxima. Tchau.